Olá, bem-vindo de volta você aventureiro a mais um episódio sobre as histórias e a lore do Velho Mundo. E hoje nós vamos continuar falando sobre os Skaven. Por quê? Porque eles são legais. Esses nossos ratos enfurecidos numa sociedade completamente sem regra é uma das coisas mais legais que existem no mundo do fantasy. E para aqueles dois membros do canal que não gostam dos Skaven, por que eles ficariam mais uma hora escutando sobre essa espécie maravilhosa e claramente superior às coisas humanas ou qualquer outra coisa que vive na superfície? Bem, porque na hipotética hipótese completamente assim não real, é que eles um dia decidam atacar o mundo superior e os números deles excedam qualquer coisa que tu jamais sonhou. É bom tu saber o que foi que te matou ou que te arrastou para o subterrâneo. Então, caso tu não conheça o teu inimigo, a situação pode ficar ainda mais difícil para ti. Não que tu tenha alguma esperança em enfrentar os inúmeros números do Império Inferior. Mas é bom tu saber, numa hipotética teoria de que eles existam e vivam próximos a ti, te observando todo o movimento que tu faça, tu tem que saber o que fazer ou como lidar com essa situação. E para todos os outros 99% da audiência que entendem o porquê que os Skaven são os mais legais de todos, para esses eu não preciso explicar porque que vídeo sobre Skaven sempre é legal, mas tem sempre aqueles dois que não gostam. Então, para todo o resto que tem sanidade, sabe que os Skaven merecem mais vídeo do que todos os outros juntos. Bem, então, agora sim, falando sobre o exército, os Clan Rats. Os Clan Rats são ratos que pertencem a um clã. Uau, nossa, esse aí deve ter rolado inteligência no máximo para chegar nessa conclusão. Não é tão simples assim. A sociedade dos Skaven é incrivelmente meritocrática e tem uma mobilidade social incrível. Hoje tu tá num clã, amanhã tu vai ser escravo de outro clã, de repente talvez tu consiga uma vaga naquele outro clã, depois aquele outro clã vai ser destruído por um rival e assim por diante. Então, ser um rato do clã não é uma coisa que talvez tu vai ser pro resto da vida, e é muito provável que durante a carreira de um Skaven ele vai passar de rato do clã para escravo, para rato do clã, para escravo e assim por diante. Muito raramente um que se destaca dos demais consegue algo a mais, uma posição de comando, que aí ele vai ter uma posição um pouquinho mais segura até um clã maior decidir que eles são um rival e aí destruir todo mundo que comanda. Então é uma faca de dois gumes. É uma situação complicada, mas se tu quiser subir na vida e ser um Skaven empreendedor, tu vai ter que ter vários Skaven sobre o teu comando. Não é um esquema de pirâmide, porque ratos não criam pirâmides, mas quanto mais ratos abaixo de ti, mais rico e poderoso tu é. E se tu fizer um desenho vai ficar uma pirâmide, não é um esquema de para com isso. É liderança multinível. Então o Skaven, no caso, tenta sempre mandar mais e ter um rank acima dos demais, e em sua maioria os mais numerosos vão ser considerados um rato do clã, desde o comerciante, desde aquele ferreiro, desde aquele que vende coisas como água, por exemplo, que sim, ela tá ali para todo mundo tomar, mas sempre vai ter alguém que vai vender. Então, os Skaven, eles são uma sociedade que eles tentam tirar proveito de toda situação possível, e como tu vira um rato do clã? O jeito mais fácil é nascendo num clã. Então, se tu é um filhote de um rato do clã, tu vai ser um rato do clã para aquele clã que tu nasceu.
E os clãs dos Skaven, existem milhares de diferentes clãs, alguns são enormes, outros são minúsculos, e eles vivem numa pequena linha, numa corda bamba, entre ser forte demais e ser considerado uma ameaça para um clã maior, ou ser fraco demais e ser considerado vulnerável para um clã maior e acabar sendo absorvido por outro clã. Quando um clã destrói o outro, os ratos do clã daquele ali ou vão morrer lutando, que não é muito comum para um Skaven fazer isso, ou vão se entregar e virar um escravo para o clã maior, e trocando então a sua liberdade pela segurança em números. Os Skaven, tu tem que entender que a sociedade e a civilização deles sempre pensa em sobreviver primeiro, o resto vem depois. Então, entre trocar a tua liberdade pela proteção de um clã maior, é melhor tu fazer isso. E, em geral, os clan rats, mesmo que tu perdeu o teu status de rato do clã, tu pode eventualmente conseguir de novo. Digamos, tu descobriu um local, um depósito de Warpstone grande e tu vende essa informação para alguém importante nesse clã maior, e aí, se ele considerar essa informação realmente produtiva, ele pode te elevar ao status de rato do clã de novo. Se tu fizer algo muito impressionante, como de uma unidade dos escravos Skaven, tu foi o único sobrevivente, talvez tu seja considerado um rato do clã pelo teu esforço em batalha. Talvez, se tu fez algo incrível, como levar um tiro ou uma pedrada e não morreu para alguém importante, talvez tu também consiga se elevar. Existem jeitos dos Skaven voltar ao nível de rato do clã quando eles perdem o anterior. Geralmente, e o melhor jeito possível, é tu roubar ou tentar acumular o máximo de Warpstone possível e meio que tentar subornar um oficial de um clã maior para que ele te dê o título. Apenas tendo o título, tu já não é mais um escravo, então tu vai sofrer menos abuso, não totalmente menos abuso, mas levemente menos abuso, menos chicotadas, e em geral a tua chance de sobreviver vai ser maior, além de que vai ter menos probabilidade da comida acabar antes de chegar em ti. Então, os ratos do clã é o nível, assim, seria a classe média dos Skaven, onde tu não vai ser nem miserável como os escravos, mas tu também não é ninguém importante. Quando um rato do clã se destaca, ele se transforma num Claw Leader. Um Claw Leader seria um líder de um pequeno regimento desses ratos que é delegado a função de levar esses ratos do clã como uma unidade coesa em batalha. Não invejo a posição deles, porque a primeira coisa que vai acontecer com esses ratos do clã é, no momento que a situação ficar difícil, eles vão fugir, e se o líder ali dessa unidade não estiver fazendo o seu papel de forçar eles a voltar para a batalha, ele também vai ser considerado um inútil e a cabeça dele vai rolar. Então, em geral, é risco-benefício. Talvez tu consiga uma posição de mais respeito e no caso mais remuneração no teu clã, se tu consegue fazer algo importante em batalha. Só que, em geral, aqueles que te seguem são um bando de covarde, o que deixa os ratos do clã como uma unidade inferior às outras, infelizmente, é a liderança. Em questão de força, resistência e pontos de vida, eles se equivalem a humanos, mas na parte de liderança, eles são grandíssimos covardes, e uma das melhores coisas que eles podem fazer é correr rápido na direção oposta do inimigo. E os ratos do clã são discutivelmente a segunda maior unidade dos Skaven, perdendo apenas
para os escravos dos clãs, porque os escravos são mais numerosos, mas em algumas situações de batalha, tu vai ver mais ratos do clã do que escravos Skaven, e eles costumam ser equipados ou com uma ou com duas armas enferrujadas, geralmente uma espada ou uma faca que eles pegaram num campo de batalha, ou, no caso, uma arma bem improvisada mesmo, como assim uma faca de açougueiro, um chive, que é uma faca com uma madeirinha ou um pano enrolado, apenas para tipo uma lâmina com um paninho enrolado. Então, em si, eles não são os mais bem equipados. Geralmente a armadura deles é pega de alguém que morreu no campo de batalha e não tem assim nossa, que armadura bem feita, feita à mão especificamente para ti. Muitos nem a armadura têm. Alguns também preferem utilizar escudos, então eles utilizam uma arma pequena em uma mão e o escudo em outra. E alguns preferem a lança, porque com a lança tu fica mais longe do inimigo. Em geral, a lança é uma arma boa para eles, porque além de tu ter esse bônus defensivo de ficar mais longe do inimigo, geralmente o rank de trás também consegue enfiar a lança no inimigo que está à frente. E a lança também para eles, apesar de não ser tão ofensivo quanto as espadas, pelo menos permite a eles esse bônus defensivo e uma certa... no caso, não vou dizer dano, porque eles também não são causadores de dano, mas uma certa unidade para ameaçar a cavalaria, porque em geral, um Skaven é menor e mais leve que um ser humano, então absorver um ataque de cavalaria não é o forte deles. Dando a eles as lanças, permite com que eles pelo menos mostrem uma ameaça a unidades grandes. Então, em geral, lanças e escudos são preferenciais, e se tu quiser algo mais ofensivo, aí é uma espada e um escudo. No caso, o escudo, porque senão eles vão morrer como moscas, e se eles começarem a perder os números, eles vão fugir. Na real, não espere que nenhuma unidade de infantaria dos Skaven lute até o final de uma batalha. O que enfraquece eles é a liderança. Eles vão sempre ter preferência para fugir do inimigo do que lutar no inimigo. Por isso que qualquer líder do clã que tem algum respeito vai utilizar a fome deles para deixar eles mais agressivos durante uma batalha, e qualquer vantagem que tu possua para incentivar eles a lutar vai ser o melhor. Então aqueles que sobreviverem vão ganhar rank, aqueles que sobreviverem vão ser os primeiros no banquete depois da batalha. Em geral, tu tem que tentar incentivar eles o melhor possível, e o melhor jeito de incentivar é tu dar mais medo neles do que o inimigo. Então um rato do clã tá meio fraco ou ele tá querendo fugir, tu demonstra pros outros o que acontece com ele, com várias chicotadas até ele morrer sangrando, ou tu simplesmente vai matar ele num duelo e mostrar pros outros que quem fugir vai ter que se ver contigo. É o melhor jeito de fazer os ratos fazer qualquer coisa, com medo e intimidação. Então às vezes é melhor um ou dois mortos ali como exemplo do que a unidade inteira correndo desesperadamente do inimigo e sendo massacrada de costas para o inimigo. E alguns clãs não utilizam os ratos do clã como infantaria principal, porque eles têm unidades especiais que fazem isso. Os dois clãs principais que não têm esses ratos do clã são o clã Pestilence e o clã Ashen, porque eles utilizam, no caso do clã Pestilence, uma unidade especial que são os Monges da Praga, e o clã Ashen não possui grandes números de ratos do clã, porque eles não têm um exército em si. As unidades deles são mais especializadas, e eu também vou trazer elas logo à frente. Então esses dois clãs não são conhecidos por ter exércitos com grande quantidade de ratos do clã, porque eles são mais específicos
para uma temática, no caso do Pestilence, o culto à praga, e no clã Ashen, ratos ninja. Então não é exatamente assim o forte deles, uma linha de batalha com centenas e centenas de ratos do clã que vão lutar e manter o inimigo numa posição, enquanto unidades especiais as destroem. Geralmente, os clãs que possuem muitos desses ratos do clã são considerados clãs Warlord, que são clãs de senhores da guerra, e esses clãs geralmente são menores e eles prestam serviço aos clãs maiores. Então, tu pode ser um rato de um clã menor e trabalhar como um mercenário ou lutar num exército de um clã maior, que tu tem um acordo de lealdade e proteção que não vai durar muito tempo. E no caso, se tu quiser uma unidade de infantaria um pouquinho mais diferenciada e com mais poder e estabilidade no campo de batalha, então tu vai precisar dos Storm Vermin. Os Storm Vermin, ratos de elite, se é que tu pode considerar eles assim. Os Storm Vermin são ratos selecionados desde o nascimento pela sua agressividade, pelo seu tamanho e pela sua massa muscular. Eles, em geral, na sociedade dos Skaven, eles acreditam que os ratos com o pelo preto são maiores e mais fortes, então esses filhotes são separados dos demais, eles recebem mais comida que os outros para crescer mais, e desde uma idade jovem são treinados na parte militar. Em geral, esses aqui são valiosos no sentido de que os clãs vendem o serviço deles para outros em troca de Warpstone Token, ou no caso de algum item especial, por exemplo, um mutante do clã Molder ou uma arma do clã Scryer, em troca dos serviços dos Storm Vermin de um clã menor, porque eles não iam conseguir comprar de outro jeito. Então a sociedade dos Skaven, não vou dizer que colabora, mas comercializa, tudo é negociável, incluindo a vida dos ratos. Então, em geral, tudo tem valor na sociedade deles. E os Storm Vermin, eles são treinados para serem os soldados de elite da infantaria. Se tu prestou atenção nos outros status dos outros ratos e nesses aqui, tu vai ver que não muda muito. E infelizmente é verdade, eles em geral são um rato do clã mais bem equipado, com armadura melhor. E no RPG, eles costumam ter bônus para intimidação e para força, então para testes de força eles geralmente ganham bônus, e em geral eles são equipados com alabardas de 2 mãos. Esse é uma espécie de uma espada longa, tu poderia considerar, uma mistura de uma espada, machado e lança. A alabarda possui uma ponta pesada que permite a ela causar dano em armadura, mas também um bom alcance, permitindo que 2 ranks lutem juntos, e também uma ponta cortante para servir como alguma coisa para parar, tipo um cavalo ou um dragão que está correndo na tua direção. Porque que o dragão não está voando, não sei, mas independente, dá para usar como uma espécie de machado longo, também uma espada, se tu parar para pensar, e uma lança longa para defender contra inimigos. A alabarda é uma arma muito versátil, e qualquer arma longa na mão de um desses aqui vai se transformar em uma alabarda, pelo menos na classificação do jogo. Então, em geral, eles são muito eficientes no que eles fazem, que é matar os inimigos e ter mais liderança que os outros Skaven. E por que eles têm mais liderança que os outros? Primeiro, para manter o seu status na sociedade, eles têm que fazer o serviço para o clã. No caso, se eles fugirem e abandonar o posto, eles podem ser rebaixados, expulsos do clã,
ou pior ainda, virá o alvo do treinamento dos novos Storm Vermin que vão matar ele enquanto ele tá desarmado. Em geral, tu quer fazer o teu trabalho. Claro, o instinto deles ainda é sobreviver acima de tudo, e apesar de ter mais liderança que os outros, a liderança dos Storm Vermin continua sendo apenas de 6. Caso tu não saiba como funciona a liderança no jogo de mesa, é assim, tu joga 2 dados e se o teu valor for acima da liderança, eles fogem. Então, quanto mais liderança uma unidade tem, mais difícil ela fugir. Em 2 dados, então cada dado possui 6 lados, então eles têm 50% de chance de bater em retirada se eles estiverem perdendo o combate. E também, dependendo de o quanto tu tá perdendo o combate, a liderança é reduzida. Digamos, eles mataram 2 inimigos, os inimigos mataram 4 deles, e eles têm um rank a mais que o inimigo, os 2 têm uma bandeira e um músico, então eles vão estar com liderança agora reduzida em 1, porque o inimigo venceu por 1, então a liderança deles cai para 5, e aí tu vê se eles vão permanecer em batalha ou fugir. E por ter essa liderança baixa, a infantaria dos Skaven costuma fugir na direção oposta e outras unidades que eles passam por dentro também vão começar a ficar em pânico e se retirar, podendo fazer com que todas as tuas unidades de infantaria comecem a fugir do inimigo ao mesmo tempo. Por isso, a força dos Skaven não é, nem nunca foi, a infantaria em si. A infantaria está aqui para segurar o inimigo o máximo possível. Caso eles consigam causar um pouco de dano, ótimo, mas não é o esperado. A infantaria não é o maior poder de eliminar o inimigo, eles são mais para tentar ficar vivos tempo suficiente para que as tuas outras unidades que têm alto potencial de dano causem o dano no inimigo. E os Storm Vermin, por serem mais caros que as outras classificações de infantaria, como os ratos do clã e os escravos, que a gente vai ver logo depois, em geral, eles são mais úteis como guarda-costas de unidades especiais. Digamos que tu tem um Grey Seer em cima daqueles sinos, os Screaming Bells, que é uma unidade muito cara. Tu quer ter ao lado dele a melhor unidade possível. Tu vai botar os Storm Vermin. Se tu tem o teu general, tu vai querer ele protegido por uma muralha de carne. E quem melhor que os Storm Vermin para isso? Então, como guarda-costas de unidades especiais, eles são a melhor escolha, mas eles são caros proporcionalmente ao potencial de dano e a liderança que eles trazem para a mesa. Então tu não quer exagerar nos Storm Vermin, mas é bom tu ter alguns para proteger o teu general, ou o Grey Seer, ou qualquer herói que tu tenha ali, que não seja um assassino, porque os assassinos jogam sozinhos, mas em geral eles servem mais como guarda-costas. E na lore, na história dos Skaven, eles protegem arsenais, eles protegem os depósitos de comida, eles protegem os haréns de reprodução. Os locais mais importantes da sociedade dos Skaven são protegidos por eles, e eles servem como guardas. Então, quando tu estiver jogando um RP de Skaven, um roleplay, de vez em quando tu vai ter que subornar os Storm Vermin para poder ter acesso ao armazém, ter acesso ao arsenal, ter acesso ao distrito comercial. Então, eles vão cobrar uma taxa totalmente justificada para todo mundo entrar, porque eles são maiores e mais fortes, então eles estão certos, os orcs aprovam essa lógica. E tu não vai discutir com eles, porque eles têm, assim como é investido muito tempo nos Storm Vermin, e é esperado deles que eles sejam fortes e lutem em batalha,
Entre um rato do clã convencional e um Storm Vermin, a palavra do Storm Vermin vale mais. Então, se ele disser que tu é um bandido traiçoeiro que não merece comer, tu vai ficar sem comida por uma semana, um mês ou mais, e vai trabalhar forçadamente nas minas até morrer de exaustão. Então, em geral, o Storm Vermin, ele tem a autoridade dos senhores do clã, porque eles são vistos como um investimento e eles são os mais altos no ranking da infantaria dos Skaven. E falando em guarda-costas, geralmente os melhores dos Storm Vermin vão fazer parte da guarda pessoal do líder do clã e de qualquer oficial ali do clã. Por quê? Porque ter guarda-costas na sociedade dos Skaven não é opcional. Tu tá sempre em ameaça contínua de vários outros que querem ter o teu lugar. Então, o serviço de guarda-costa é um dos mais bem remunerados e os Storm Vermin vão dar pelo menos uma ideia de lealdade. Então, eles vão fazer o melhor possível para manter o seu status na sociedade e os benefícios que vêm com isso. Portanto, entre os outros ratos aqui do clã que querem todos eles tomar o poder, os Storm Vermin, que são desde nascença treinados para proteger o senhor do clã, em geral, são mais confiáveis, mas é confiável como um Skaven consegue ser. Digamos que alguém oferece uma proposta melhor, negócios, traição à parte, eles vão seguir o que fala mais alto e enche o bolso deles e a barriga. Bem, e uma coisa também sobre os Storm Vermin é que eles são uma das unidades mais bonitas no campo de batalha. Não tem como não gostar de um rato cheio de armadura blindado, é muito massa, com uma alabarda, fazendo uma formação defensiva e lutando contra qualquer inimigo do Império Inferior. Não tem, esse superior a todas as outras facções. Incrível, 10 de 10, recomendo, pelo menos porque eles são legais e bonitos, apesar de tanto no jogo do Total War quanto no jogo de mesa, o custo deles e a efetividade do que eles vão matar não é assim muito proporcional. Então, se tu estiver jogando o jogo do Total War, recomendo tu usar unidades mais baratas e no jogo de mesa apenas para manter o teu general protegido, assim como na lore. E os mais numerosos e, na verdade, o coração pulsante da sociedade dos Skaven são os escravos Skaven. Os escravos Skaven, os Skaven Slaves, eles são tão inúteis e tão sem valor na sociedade que eles têm uma regra especial. Em geral, outras facções covardes não têm coragem de atirar numa unidade que está lutando no mano a mano, quando tem uma unidade aliada lutando nesse mesmo mano a mano. Essa fraqueza não acontece na sociedade dos Skaven. Quando eles veem uma unidade de Skaven Slaves atacando o inimigo, eles miram todos os canhões, todas as catapultas nesse inimigo e eles graciosamente ajudam os Skaven Slaves a lutar contra esse inimigo numa bondade incrível. Claro, cada um inimigo morto geralmente leva uns 3 Skaven Slaves com eles, mas apoio, eles estão te ajudando. E eles têm essa regra, no caso na última edição, chamada A Vida é Barata, Life is Cheap, porque a vida deles não vale nada, então tu poderia atirar numa unidade que está lutando com eles, porque nenhum Skaven que se preze dá valor a esses aí. Eles geralmente são aqueles Skaven capturados de outros clãs que foram derrotados ou absorvidos no maior ou entregues em um acordo. Digamos, tu precisa construir um túnel ou uma grande construção embaixo ali de uma caverna e tu vai precisar de mão de obra. Tu vai num clã maior e tu compra deles, uns 200, 300 ratos. Esses
tu comprou vão ser escravos. No caso, eles não têm direito nenhum. Se eles sobrar alguma comida para eles é lucro. Em geral, o que mantém eles trabalhando é o instinto dos Skaven de sobrevivência. Em si, eles não trabalham muito bem, a efetividade deles é a mínima possível, então a cada 1 minuto que eles passam cavando um túnel, eles passam 1 hora dormindo. Eles são bem ineficientes, mas eles vão levando a vida. Enquanto isso, eles recebem rações de vez em quando, eles são protegidos de inimigos e eles têm uma vida, um jeito de viver. Para a cabeça do Skaven que bota a sobrevivência acima de qualquer coisa, eles não se importam em servir desde que a vida deles não esteja em risco. Já quando a vida deles está em risco, aí é outra coisa totalmente diferente. A liderança dos Skaven Slaves é 2, ou seja, qualquer coisa faz eles correrem que nem um condenado. Eles não vão durar 1 minuto na batalha. Se eles ficarem um turno no jogo de mesa lutando é muito. E para isso, felizmente, eles costumam também atirar pedras a longa distância com estilingues ou qualquer coisa que eles improvisam para jogar no inimigo. Não espere que ele seja assim uma mira muito boa, mas qualquer dano que eles causem no inimigo é vantagem. E se tu perder 6 Skaven Slaves em troca de, digamos, uma unidade dos humanos morta, tu tá trocando pra cima, tá valendo. Um Skaven Slave é a unidade mais barata do jogo de mesa, custando apenas 2 pontos. Então tu pode trazer uma infinidade deles num jogo de 2.000 pontos. Tu pode trazer 1.000 se tu quiser. Não vai trazer porque são horríveis, mas tu poderia trazer. E em questão de status, eles não são tão diferentes dos outros ratos do clã e dos Stormvermin. Claro, eles não têm aquele treinamento militar, eles não têm armadura nenhuma e o equipamento deles é péssimo, mas eles têm assim, a mesma força e resistência. E no caso, eles têm uma regra especial. Quando eles estão fugindo, ratos encurralados é o nome da regra, Cornered Rats. Quando eles estão fugindo, qualquer unidade que eles passam, seja aliada ou inimiga, vai levar um dano, porque eles vão tentar lutar contra aliados ou contra inimigo para fugir daquela situação que deu a eles pânico e medo. Então eles vão tentar correr dali e caso a unidade encoste em uma unidade aliada, eles vão ser executados, os aliados vão matar eles 1 a 1, então a unidade desaparece do campo de batalha. Em geral, o que deixa eles com mais força é tu fazer um grande número deles em ranks profundos, porque a cada rank de Skaven Slave ele ganha mais 1 para moral no final da batalha. Então mesmo que vários deles morram, se ele tem 8 ranks, ele vai ter 2, que é a liderança base, mais 8 ranks, permitindo que eles sobrevivam mais tempo. Uma bala de canhão no meio disso aí vai dizimar esses Skaven Slaves, mas tu não se importa se eles vivem ou morrem, tu quer mais é que o canhão perca tempo atirando nisso aí, enquanto as tuas unidades mais valiosas estão seguras. Eles são o literal sentido de escudo de carne. Alguns senhores de guerra às vezes dão a eles um escudo ou uma coisa assim, mas não vale a pena tu investir. Melhor deixar eles realmente o mais barato possível para absorver as flechas e os tiros no peito e na cabeça e assim poupar coisas mais valiosas como os ratos do clã ou os Stormvermin para enfrentar unidades do inimigo que tem valor, enquanto eles distraem o inimigo morrendo lentamente, ou não muito lentamente, mas eles têm tantos números que eles vão absorver essas baixas, e enquanto as unidades do inimigo estão matando eles, as tuas unidades fazem outras coisas, tipo perseguir cavalaria leve, matar artilharia inimiga, atacar arqueiros ou infantaria leve, enquanto ali, digamos, uma unidade de hammers dos anões está massacrando uma
uma infinidade de Skaven Slaves, as tuas unidades vão estar ignorando aqueles hammers totalmente e tentando matar outras unidades, que é mais efetivo, e se possível, tu vai atirar nos hammers dos anões, os marteleiros, e matar uns Skaven Slaves no processo, mas eles iriam morrer no mano a mano mesmo, então um Skaven Slave a mais, um a menos, é praticamente a mesma coisa. E eu só acho que no jogo do Total War, eles não deveriam custar manutenção, o keep, porque não tem sentido, eles não recebem nada, e eles geralmente têm que se virar com a própria comida, com o que sobra das outras coisas, e eles também, pela logística, eles fazem tudo na sociedade dos Skaven, eles carregam os recursos, eles cavam os túneis, eles arrumam as estradas, eles constroem as coisas, em geral, eles são meio que, eles deveriam baratear outras unidades simplesmente pelo fator de que eles são a logística dos Skaven e eles são a mão de obra, e apesar dela ser bem inefetiva, porque eles não têm incentivo nenhum para trabalhar, a não ser evitar chicotada e servir como exemplo, caso eles peguem ele fazendo alguma coisa inútil, tipo, um Skaven Slave derrubou um Poison Wind Globadier, um globe, quer dizer que é uma bola de cristal com gás venenoso dentro, e acabou destruindo ali, matando unidades mais importantes que ele e perdendo uma arma cara, então ele vai ser enforcado, depois cortado em pedaços, servido para os outros comer, como exemplo do que acontece quando tu faz algo errado. Em geral, intimidação e medo é o que faz eles funcionarem. E falando em coisas que dão medo, o enxame de ratos. Eu só queria corrigir aqui que na verdade o coletivo de rato é ninhada, ratada ou rataria. Rataria, que nome legal. Mas em geral, o coletivo de ratos aqui, então eu vou chamar de enxame, porque existem unidades no jogo de mesa chamadas unidades de enxame, de swarm. Que elas são? Elas são várias unidades que dividem o mesmo espaço, então elas são uma quantidade absurda de ratos em um pequeno espaço, como uma onda que ataca pelos pés e pelas pernas dos inimigos, e elas comem os inimigos como se fosse um cardume de piranhas, deixando apenas os ossos rapidamente. Essa unidade, ela é relativamente barata e ela, apesar de não ter muita força e resistência, ela serve, assim como os outros Skaven, como um carpê de carne para causar dano e absorver dano. Não espere que eles vão matar um soldado blindado, um demônio do caos, mas eles vão incomodar e talvez eles absorvam um ataque, digamos, os vampiros estão ali com aquela cavalaria pesada deles, os Blood Knights, digamos. Os Blood Knights, para atacar a unidade mais cara, vão ter que primeiro passar por uma dessa aí, então eles absorvem a charge, o ataque inicial dos Blood Knights, permitindo que aquele bônus de ataque não chegue nas tuas unidades valiosas. Assim como os Skaven Slaves, eles servem também como escudos de carne, e um negócio interessante é que os ratos convencionais são parentes dos Skaven por questão evolutiva, e quando os Skaven estão próximos, eles meio que obedecem e seguem o que os Skavens mandam, e eles meio que têm uma comunicação não verbal com as hordas dos Skaven. É como se o rato de chifre falasse com eles, e eles também muitas vezes são animais de estimação para os Skaven, e os Grey Seers conseguem conversar com eles, e eles utilizam esses ratos como espiões. Quando tu vê um rato passando, ele vai levar informação pro Grey Seer. Até tem uma história de um soldado imperial numa taverna que dizia o seguinte: eu juro que às vezes eu acho que esses ratos estão nos observando conversar. E ele estava certo, eles estão mesmo, só que ninguém vai acreditar, então não fale bobagem e apenas deixe o rato correr para lá e ignore totalmente os olhos vermelhos olhando para ti no escuro. Bem,
Falando em olhos vermelhos e unidades de enxame, vamos então conversar sobre as unidades mais específicas de cada clã. E eu aqui, como eu disse, eu já falei um pouco deles nos vídeos específicos dos clãs. Eu vou trazer um geral e um contexto maior e também como eles evoluíram através de algumas edições. Bem, agora vamos para o clã Pestilens, os Ratos da Praga, que utilizam a doença e maldições para enfraquecer os inimigos antes de desferir o golpe final. Eles não cultuam Nurgle, que é uma coisa errada que o pessoal às vezes acha que fazem. Eles cultuam um aspecto do rato de chifre que transmite doença. Bem, a primeira coisa, só para dar sequência nos enxames de rato, eles possuem um enxame de rato especial, que são os Ratos da Praga, que transmitem múltiplas doenças em qualquer coisa que eles encostam. Mesmo depois de mortos, eles conseguem ter várias moscas barejeiras, umas coisas horríveis que podem espalhar as doenças, além de que a próprio pus que sai ali da decomposição do rato, e aquele, no caso, no ser humano é cadaverina. Eu não sei como tu chama no rato, rataverina? Não, deve ser cadaverina também. A secreção que sai da decomposição desses ratos é extremamente tóxica e contaminada. Se isso aí encosta no suprimento de água ou coisa assim, com certeza os humanos vão ficar doentes e outras facções mais fracas, como os homens lagarto e coisas assim, vão ficar doentes também. Apenas os ratos do clã Pestilens, eles são mais resistentes a essas doenças, não imunes, isso é importante falar. E esses ratos, no caso, com tantas doenças, ganham o poder de usar ataques venenosos, porque é como se o ataque deles causasse uma infecção e uma sepse tão rápida que mata o inimigo logo depois da mordida. Em geral, eles são bem parecidos com a outra unidade do enxame, porém, eles têm esse efeito especial de ataques venenosos. E os monges da praga, eles substituem os ratos do clã Pestilens. Por quê? O clã Pestilens, ele é extremamente religioso, ele é fanático religioso pelo aspecto do rato de chifre que causa doença, e eles vão ativamente procurar se flagelar, buscando doenças e contaminações, achando que isso vai deixar eles mais fortes. Se um dia tu estiver jogando jogo de RP, que são os filhos do rato de chifre, e tu pensar em ser um Plague Monk, um monge da praga, bem, eu vou te avisar que tu vai precisar ter 3 doenças para entrar nesse rank, e para isso, saiba também que as doenças dão um debuff, no caso elas prejudicam os teus status no jogo muito, não vale a pena, é um dos caminhos mais difíceis e não é tão vantagem assim ser um monge da praga. No caso, o clã Pestilens no jogo de mesa, aí já muda um pouquinho. Eles, por serem fanáticos religiosos, têm uma liderança relativamente decente, tipo um Skaven, não é boa, mas também não é pior, não é igual aos escravos, e eles têm mais resistência, já que eles treinam o corpo dele, se flagelando com doenças e com rituais e coisas assim, eles acabam resistindo mais ao dano. Antigamente, nas edições passadas, se eu não me engano, na terceira edição, eles tinham uma regra especial que quando um monge da praga morria, ele causava dano ao inimigo, um dano que eles chamavam de dano explosivo. Tu jogava o dado, se tu tirava 6, ele fazia tipo um último ataque e tentava matar o inimigo junto com ele, ignorando a dor e o sofrimento por aqueles últimos instantes, enquanto ele tentava cortar a garganta ou enfiar a espada também no inimigo rapidamente antes de morrer. Essa regra depois foi mudada, eles ficaram apenas com mais resistência e antigamente também eles tinham alguns comandantes, o líder da unidade, que tinha um livro especial chamado The Book of Woe, que é War no caso em inglês, e esse livro, que seria o livro das maldições,
ele causava um dano à distância à unidade inimiga próxima, porque ele ficava recitando maldições da pestilência que causava doenças, enfraquecia e matava os inimigos rapidamente no campo de batalha, quase como uma maldição de Nurgle, mas não é Nurgle, é o rato de chifre. Em si, os outros clãs não gostam muito de trabalhar com eles, porque eles são meio fanáticos e, como eu disse, os ratos não são imunes a doenças, eles apenas utilizam a força de vontade e o fanaticismo religioso deles para aguentar a dor e o sofrimento, mas isso enfraquece em si o corpo deles sim. E eles também possuem armas que costumam ser enferrujadas e elas são molhadas ali em secreções apodrecidas, em fezes, em xixi, tudo que é coisa nojenta. E eles utilizam essas armas, também muitas vezes envenenadas, no seu inimigo. Não é bem envenenada, mas ela vai causar sepse e infecção no inimigo. Antigamente, eles podiam utilizar ou duas armas de mão, ou uma arma de mão e um cajado. E eu acho que uma arma de mão e um cajado é meio que temático, já que eles são monges da praga, né? Mas duas armas de mão deixariam eles com uma certa ofensiva a mais. E se tu quer alguém mais efetivo que os monges da praga, então tu vai precisar dos sacerdotes da praga, os Plague Priests. Esses aí são os elevados, aqueles que conseguiram adquirir várias bênçãos do rato de chifre e espalham as doenças e a contaminação por tudo quanto é lado. Eles geralmente vão ser encapuzados, o pelo deles vai ser caído na maioria, eles têm várias pústulas, assim, várias feridas na pele. Em geral, eles são ratos bem nojentos e eles vão transmitir as doenças e essa contaminação e esse fanatismo religioso dá a eles uma certa resistência. Eles são heróis, no caso do clã Pestilence, e eles utilizam magias no caso da Lore of Plague, que é a lore da praga, que geralmente causa ou dano direto no inimigo ou debuffs de enfraquecer o inimigo. E eles também, por serem monges da praga, são mais resistentes às doenças, mas não imunes. Vou lembrar, todas as unidades do clã Pestilence têm resistência a algumas regras que causariam dano de praga, e por eles serem heróis, ele tem uma liderança maior, e ele pode ser o senhor do exército, que aí ele teria uma liderança de 7. Observe que mesmo os heróis dos Skaven não são muito corajosos, eles vão ser sempre um rato. Mas no caso, os sacerdotes da praga são ratos poderosos em magia, e tu pode perguntar, tá, peraí, os ratos que têm magia não são entregues à ordem dos Grey Seers quando nascem? O clã Pestilence não se dá bem com a ordem dos Grey Seers, eles têm divergência filosófica e teológica, eles não acreditam muito na mesma coisa, então eles acham que os Grey Seers estão errados, os Grey Seers acham que eles estão errados, e por não se dar bem, o clã Pestilence geralmente não dá os seus filhotes que nascem tocados pelo rato de chifre aos Grey Seers como os outros clãs, e eles treinam eles naquela religião fanática deles, e aí eles acabam se tornando esses sacerdotes da praga. E se tu quer uma posição de honra, mas tu não nasceu um rato com habilidade mágica, não se preocupe, tu vai ter uma posição extremamente honrada uma vez na vida, mesmo que a tua vida não seja muito longa. Tu pode virar um censer bearer, um portador de incenso. O que é isso? Esses portadores, na real a tradução literal, seria portadores do incensário da praga. Eles levam uma bola de ferro com um incenso especial feito e misturado com Orbstone e várias coisas nojentas de doenças que eles botam dentro, que espalha um gás. Esse gás transmite as doenças
e ele é muito, muito venenoso. Geralmente, quem leva esse gás, o rato que utiliza ele, mesmo sendo do clã Pestilence, não vai sobreviver muito tempo. Em geral, eles costumam durar uma batalha, mas é considerado a maior honra para o clã Pestilence tu morrer carregando a doença. Então, é tipo uma posição extremamente honrada que não daria certo em nenhum outro clã, mas o clã Pestilence, por eles serem criados desde a infância com esse fanaticismo religioso, isso consegue superar aquele medo da morte dos ratos e às vezes eles não se voluntariam, é meio que uma coisa que tu almeja, que tu quer ser, porque é tipo o ápice da vida dele, e ele vai lutar contra o inimigo fazendo a vontade do rato de chifre. Mal eles sabem que o rato de chifre não tá nem aí se eles vivem ou morrem, mas em geral eles vão lutar levando essa mesma contaminação aos seus inimigos e aliados também. Eles têm uma regra que quando eles estão lutando no mano a mano, qualquer unidade inimiga ou aliada que está encostando junto com eles vai levar um dano. Então digamos que tu tem 3 inimigos em contato com a base da tua unidade, esses 3 inimigos vão levar dano. Se tu tem um aliado que está lutando do lado, ele também vai levar dano. Mas tu quer ter eles junto com outras unidades, porque eles dão um certo buff de moral e meio que um frenesi, porque eles são uma inspiração para os outros ratos da praga, e em geral eles querem se tornar um dia igual a eles. Eles são loucos religiosos, esses aqui são tipo uns kamikaze que vão fazer o possível para as últimas horas da vida deles valer a pena o máximo possível, levando o inimigo junto com eles e espalhando a praga o máximo possível. Mesmo assim, como todo Skaven, a liderança deles é horrível, até porque senão ia ser um pouquinho desbalanceado. E falando em unidades da praga, muito raramente os clãs trabalham em conjunto, e eles criaram junto com o clã Scryer uma invenção muito efetiva, as catapultas da Garra da Praga. Essa catapulta envia um material contaminado para uma região do campo de batalha especialmente efetiva contra infantaria sem muita armadura, porque espalha doenças que vão matar o inimigo muito rapidamente. Um pequeno corte de um fragmento do que vem ali dentro vai acabar matando o inimigo. Então elas são extremamente eficazes como uma como uma arma de cerco e para eliminar a infantaria que está concentrada num ponto defensivo. Tu não espera que ela lute no mano a mano, porque esse não é o objetivo dela, mas ela é muito, muito eficaz. E na campanha dos Skaven no Total War Warhammer, recomendo tu sempre ter pelo menos 2 delas no teu exército, porque elas dizimam infantaria, é muito mais fácil tu usar elas, e tu pode fazer um roleplay de Skaven atirando também nas tuas unidades baratas, tipo os escravos slaves ou os clan rats, porque ninguém se importa com eles mesmo. Então a vida deles vale menos do que o inimigo, então se tu consegue atirar ali, tu vai matar aliados e inimigos, mas o inimigo custa bem mais caro, então tu vai estar na vantagem e vai acabar ganhando a batalha. Então, o que mais Skaven do que ganhar a batalha sobre uma pilha de corpos dos aliados e inimigos? Bem, pra ele, aquele cara que morreu ali, o outro Skaven, não era nada mais do que um possível competidor no futuro, não ganhou nem se perdeu nada. E no caso, chega de falar de praga, vamos falar de uma coisa que tu não vai ver, porque eles são extremamente sorrateiros, os ratos ninja do clã Ashen, que também não utilizam os ratos do clã em grandes números. Não é que eles não têm ratos do clã, é que não é assim a unidade principal deles, nem a doutrina principal deles. Então, comparado aos outros clãs, tu não vai ver assim uma unidade gigantesca de ratos do clã para esses aí. O clã Ashen, ele possui a sua unidade mais básica, os aspirantes a ninja rato, vão ser os Night Runners. Os Night Runners
eles podem atirar shurikens ou eles podem atirar uma pedra com estilingue. E eles costumam utilizar facas e armas em 2 mãos ou uma garra improvisada amarrada no seu braço que ajuda tanto para escalada quanto para matar o inimigo. Eles são os mais numerosos do clã Ashen e também os mais baratos para contratar, porque eles são o início, os ratos ninja em treinamento, e tu não espera que eles vão sobreviver muito tempo em combate, nem que eles vão durar mais do que uma missão. Muitas vezes, os assassinos do clã Ashen utilizam esses Night Runners como distração. Digamos, um acampamento inimigo bem defendido, de repente só soa o alarme porque o inimigo invadiu a região do arsenal para botar fogo. Quando tu vê, são os Night Runners que invadiram ali por um túnel e estão botando fogo no arsenal inimigo. O inimigo rapidamente manda todas as unidades lá para matar o pessoal nesse arsenal. Eles eliminam os Night Runners e depois eles começam a combater o fogo e apagar o fogo. E beleza, acabou o incêndio e nós eliminamos esse inimigo que invadiu o forte. Cadê o general? Onde é que tá o general? O general nunca saiu da cama, ele foi assassinado e ninguém percebeu. E o assassino fugiu dali durante o pânico e quando as unidades estavam matando os Night Runners. Então eles são usados meio como distração e como assim literalmente um sacrifício para missões mais importantes. Só que eles não sabem disso. E caso eles consigam milagrosamente completar a missão deles e sobreviver, eles vão ser aos poucos treinados no caminho do ninja, do shinobi, e eles vão treinando e aprendendo coisas importantes, como por exemplo, não gritar em voz alta quando tu tá tentando se camuflar com o ambiente, tomar banho, que é importante, né? Porque o Skaven, ele tem um fedor horrível, então é fácil tu sentir o cheiro dele a uma distância considerável. Então se tu tá sentindo o cheiro, que é uma mistura de cachorro molhado com um porco suado, com chiqueiro, com, sei lá, qualquer coisa nojenta que tu consiga imaginar, um ovo podre, tu vai acabar sentindo o cheiro do Skaven. E então é fácil tu perceber que eles estão numa localização. Então se eles quiserem passar desapercebidos, eles vão ter que aprender esses segredos da profissão. E eles são usados no jogo de mesa como escarmuçadores leves. Só que como eles são baratos, tu pode trazer eles em unidades grandes que vão fazer uma chuva de pedras e shurikens no inimigo antes de atacar. E eles relativamente são eficazes em causar um pouco de dano em coisas como unidades de artilharia, arqueiros inimigos e em cavalaria leve, mais ou menos. Às vezes eles vão conseguir lidar, às vezes não, mas eles não são esperados que vão sobreviver à batalha. O objetivo maior deles mesmo é ser uma distração, uma encheção de saco pro seu inimigo, que tem que lidar com eles, senão a artilharia cara dele vai ser destruída, enquanto eles vêm rapidamente para tentar eliminar a sua linha de trás. E caso tu queira investir um pouco mais e comprar um rato realmente competente, os Gutter Runners, que a tradução literal seria os corredores das calhas, eles são realmente o seu rato ninja que já sobreviveu a algumas missões e ele toma banho e ele entende um pouco mais que ele não deve fazer barulho quando ele está tentando passar desapercebido. Esses rato ninja conseguem correr muito rápido e eles utilizam a sua movimentação, porque eles não usam nenhum tipo de armadura. Eles utilizam essa movimentação rápida como arma, eles atacam ferozmente o inimigo e eles não lutam limpo. Óbvio que não, porque eles são ninjas, não vão lutar limpo, não faz nem sentido, porque eu já te falei, honra e desonra é sinônimo para os Skaven, então é tudo a mesma coisa. Eles utilizam uma rede que aprisiona o inimigo durante o combate no mano a mano, e nessa rede o inimigo vai perder o seu ataque porque ele vai ter que tirar aquela rede de cima de si antes de lutar,
permitindo que enquanto o inimigo está distraído com a rede, ele enfinque as facas no inimigo, e ele também utiliza um estilingue com pedras a uma distância maior, ou se for mais próximo, uma shuriken envenenada. Antigamente, nas edições passadas, eles atiravam 2 shuriken por unidade deles, só que isso era meio roubado. E eles também possuem uma habilidade no mano a mano chamada Dodge. Dodge é esquiva, então eles, apesar de não usarem armadura, eles são ágeis e eles às vezes podem desviar do ataque inimigo. Por serem veteranos, eles também têm uma liderança relativamente maior, e antigamente eles tinham uma regra que quando o jogo começava, eles podiam fazer uma movimentação extra, então tu botava eles o mais próximo possível de onde tu queria que eles estivessem, pro meio do campo de batalha, para dominar objetivos, ou para simplesmente flanquear o inimigo e obrigar ele a dividir tropas para defender contra eles, e eles são muito úteis para isso, para distração, para matar o inimigo, porque esses aqui são melhores no combate. E só que eles não têm armadura, então tu não espera também que eles vão viver contra uma infantaria pesada por muito tempo, e o objetivo deles não é esse. O objetivo deles é matar a parte fraca dos inimigos, arqueiros, artilharia e coisas assim, utilizando a sua rápida movimentação. E os assassinos, esses aí são os mestres, os senseis do clã Ashen. Esses são os melhores dos melhores ratos assassinos, e eles são equipados com múltiplos itens que eles trouxeram das suas doutrinas nas regiões bem distantes. Eles utilizam uma ferramenta misturada com Orbstone que fica sempre secretando uma substância verde que corrói a armadura e envenena o que encosta. Essas são as Whipping Blades. Permite ataques mágicos, porque o Orbstone é magia, penetração de armadura, e se encosta em alguma coisa, causa múltiplas feridas e ataques envenenados. Tu quer sempre que o teu assassino tenha essas facas. É caro, mas mata heróis inimigos com uma facilidade incrível. Eles também podem ser equipados com shurikens de Warpstone, que também permite causar múltiplo dano. A Warpstone, para te entender, para qualquer facção que não seja os Skaven, quando encosta no inimigo, ela causa um dano absurdo. Ela pode desde transformar a pessoa numa abominação do caos, uma Chaos Spawn, ou ela pode causar um câncer, ou ela pode envenenar a pessoa rapidamente e fazer ela parar o coração. É realmente uma arma específica para um assassino, e é perigosíssimo tu usar essas armas. Tu tem que ter uma habilidade muito boa, porque se tu se cortar com a própria arma, provavelmente ela vai te matar também. Então, a maioria dos aspirantes assassino não consegue sobreviver, só aqueles extremamente destros e habilidosos conseguem. Por isso, os assassinos são uns dos melhores dos Skaven. Tu vai ver aqui que a liderança deles é bem boa. Eles possuem de 3 a 4 ataques, então imagina 3 ataques com penetração de armadura, que causa múltiplas feridas, com ataques envenenados que no 6 vai causar dano. Em geral, eles são bem eficazes. E para salvar o teu assassino, já que ele não usa armadura, assim como as outras unidades do clã Ashen, ele possui bombas de fumaça que permite a ele dificultar o movimento do inimigo. Digamos que ele está perdendo o combate e ele está se retirando. Tu pode usar a bomba de fumaça, e o que acontece? Para te testar quanto tu vai fugir, tu joga 2 dados. Por ser um Skaven, são 3. Então, o inimigo vai jogar apenas 1 se ele foi atingido por essa bomba de fumaça. Então, o Skaven vai jogar 3 dados e ignorar o menor. Então, ele pode fugir até 12 de distância. E o inimigo vai andar no máximo 6, permitindo que na maioria das vezes o teu assassino sobreviva, mesmo que ele perdeu um combate no mano a mano. Se ele não morreu, ele pode fugir e lutar outra vez.
E falando em bombas que ele pode colocar no campo de batalha, ele também pode colocar uma mina terrestre. Essa mina terrestre, se explodir o que está em cima dela, vai levar um ataque absurdo com força 10, e o que está próximo vai levar um ataque com força 3, que penetra a armadura. Em geral, eles botam uma mina terrestre no campo de batalha que pode ser útil para manter o teu assassino vivo ou para bloquear uma área do inimigo. Claro, se tu tirar um na hora que tu for fazer o dado da explosão, tu pode perder a bomba simplesmente não funcionou. Então é um investimento meio caro, não recomendo, mas a bomba de fumaça e a Whipping Blade, com certeza eu botaria no assassino, e por ele ser mais bem treinado, ele tem a esquiva de 5 ou mais, então ele não tem a armadura, mas ele consegue se esquivar bem mais fácil do que os outros ninja, mutantes, ratos, assassinos. E as triades. No jogo do Total War, os triades eles decidiram colocar como unidade de lanceiro leve para compensar, porque os Skaven não tem muitas unidades contra coisas grandes e cavalaria, então eles decidiram mudar um pouco as Ashen Triads. No jogo de mesa, na verdade, os Triads são 3 assassinos que foram contratados para fazer uma missão. Eles são quase que semelhantes aos assassinos anteriores, só que a triade é porque eles trabalham, como eu disse, em 3. Então, num RPG, digamos que tu é um Skaven e tu tá pisando no rabo de algum Skaven importante, e aí ele quer te eliminar. Uma batalha contra um chefão ia ser legal se 3 assassinos do clã Ashen aparecessem para tentar matar a equipe, e esses 3 assassinos são uma triade, por isso que a triade é 3, né? E no caso, eles são praticamente os assassinos convencionais, a única diferença é que eles atuam em 3, mas nada assim muito diferente disso, e eles costumam trabalhar também como mercenários e vender o seu serviço para quem paga mais caro. Claro, dependendo de quanto tu paga, eles podem primeiro vender informação para quem tu quer matar e perguntar para ele se ele não quer cobrir a oferta. Se ele cobrir a oferta, aí o contrato inverte e ele vai vir para te dar um oi. Então, o clã Ashen, às vezes, assim como todo Skaven, não é exatamente o mais confiável se tu não pagar bem os seus assassinos. E falando em assassinos, eles também têm um feiticeiro especial e uma lore da magia específica que eles trouxeram do Oriente. Os feiticeiros do clã Ashen também não se dão muito bem com os Greyseers. Um não confia no outro, até porque eles são Skaven, então ninguém confia em ninguém. Mas no caso, eles têm uma lore especial que permite camuflagem, movimento mais rápido e permite a eles utilizar o subterfúgio e a enganação para coisas como andar sobre a água, diminuir o barulho dos passos, grudar as patas na parede para subir. Eles têm algumas magias bem interessantes. Eles têm magias que fazem o movimento ser mais rápido, então tu consegue correr mais. Em geral, eles são bem úteis e complementam os assassinos se tu souber usar a magia correta na hora certa. É meio que pontual e, em geral, as outras lores da magia são mais eficientes, principalmente no jogo do Total War para os Skaven, mas é divertido. Se tu quiser fazer um RP ali, jogar meio que temático de ninja, eles têm algumas habilidades poderosas também, e no jogo, no caso no RPG, se tu aprender algumas lore, um pouco dessa lore, vai ser bom para te sair de situações perigosas, para te roubar itens e para fazer coisas assim, sem ser visto. Muito útil para aquele rato que quer passar desapercebido e quer evitar o confronto desnecessário. Digamos, tu achou uma caverna de um dragão ogro,
tu meio que não vai querer bater de frente com o dragão ogro. Então, se tu puder usar uma magia para ir pelo teto com as patas em silêncio, enquanto o dragão ogro tá dormindo, tu chega por trás e tenta roubar o máximo do tesouro que tu conseguir. Lucro pra ti. Então faça isso. Se tu for um Skaven, jogue sujo, jogue quieto, porque tu não vai conseguir enfrentar a maioria das coisas que o mundo vai te jogar, a não ser que tu tenha grandes números. O Skaven é relativamente fraco sozinho e é melhor que tu utilize todos os truques sujos do livro para se dar bem nas situações. E falando em truques sujos, vamos falar agora dos mestres mutadores do clã Moulder e as unidades especiais que eles trazem para a mesa. O clã Moulder, na verdade, ele utiliza unidades que controla criaturas e mutantes, e aqueles oficiais do clã que utilizam uma arma especial chamada Pegadora de Coisas. Essa arma especial consegue prender o inimigo e no RPG ali do filho do rato de chifre, ela consegue trancar o inimigo e depois tentar capturar. Então digamos que tu tá enfrentando uma unidade de animal, como um rato gigante, tu pode tentar capturar aquele rato gigante e transformar ele num pet, no caso, numa unidade de combate para ti. E eu vou também dizer, se um dia tu for fazer o RPG, esses mestres da matilha é meio difícil de começar, porque em questão de status eles não são muito bons, e eles meio que dependem de ter várias unidades que lutam por eles, e as unidades que lutam por eles geralmente são meio burras, e elas vão correr na direção do inimigo e morrer que nem um idiota, igual assim a EA num jogo da Bethesda. Então cuidado com o que tu faz. Mas em geral, eles têm assim algumas regras interessantes e eles dão bônus a criaturas, e tu não espera que criaturas tipo ratos gigantes ou ratos lobos vão obedecer a comandos se não tiver perto de um treinador. Então esses Packmasters, que a tradução seria mestres da matilha, eles é necessário tu estar perto com eles para que as unidades monstruosas do clã Moulder façam mais sentido. E na lore dos Skaven, eles além de treinar, eles também vendem e negociam várias feras para lutar por outros clãs. Então digamos que tu tem no RPG tu tem uma equipe de 4 e tu quer comprar um rato ogro, tu vai precisar conversar com um deles para fazer a negociação. E enquanto tu faz a negociação, lembre-se de comprar um chicote e o controle da criatura, porque senão a criatura não vai entender que tu manda nela. Geralmente o chicote é o controle. Então, eles utilizam, esses Packmasters, utilizam chicotes também no campo de batalha e permite eles atacar de mais longe, porque é um chicote, né? Tu não precisa encostar no inimigo para isso. E, em geral, eles vão preferir lutar atrás dos seus escudos de carne, que são as unidades monstruosas do clã Moulder. E, falando em mestres do clã Moulder, os maiores e melhores Packmasters vão se tornar os mestres mutadores ou os mestres do clã Moulder. Esses aí são os maiores e melhores criadores de criatura. Criadores de criatura é foda, mas no caso eles vão... É porque assim, eles não só procriam as criaturas, eles também fazem experimentos. Coisas como alimentar uma criatura com Orbstone, misturar a criatura com pedaços de metal, misturar a criatura com explosivos e lança-chama, misturar a criatura com outro bicho, tipo botar a cabeça de um rato no corpo de um lobo e ver o que dá. E eles utilizam Orbstone e energia para dar a vida, estilo assim o Frankenstein, nas palavras de um também dos nossos espectadores aqui do canal. Então imagina o Skaven cortando vários pedaços de várias criaturas, botando o cérebro no final, levantando uma maca, tac, 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 e ligando assim uma alavanca, e começa a vir raios de Orbstone dos dois lados, e a criatura começa a se mexer, e ele, está vivo, vivo!
é mais ou menos assim o processo de ciência e magia que o clã Mulder utiliza para criar suas criaturas, que não estão muito longe de um rato Frankenstein. Então, esses monstros, eles vão causar medo e terror nas coisas que eles enfrentam. Em geral, é melhor que uma criatura dessas leve o tiro do que tu, grande Skaven maravilhoso e super valioso. Então, se tu dá valor à tua vida, compre um rato gigante ou um rato ogro para levar o dano por ti. E diferente de outros Skaven, essas criaturas nunca vão querer roubar o teu lugar, nunca vão pensar em tomar a tua posição na sociedade e nunca vão te trair. Pelo menos, a não ser que o clã Mulder queira te matar, mas em geral nunca vão te trair, e por isso eles são muito vistos e muito requisitados, como também guarda-costas. E assim, nas residências dos senhores de clãs, coisas assim, vai sempre ter alguns desses aí para proteger eles. E um senhor de clã que tem um guarda-costa rato ogro, olha, quero ver quem é que vai mexer com ele, porque o rato ogro é gigantesco e impõe medo, então tu não vai querer mexer com essas criaturas. E esses mestres mutadores vão fazer o possível para criar sempre criaturas melhores, mais agressivas e violentas, ou falhar no processo e começar tudo do zero, mas são ossos do ofício. E os mestres do clã, eles têm alguns melhoramentos interessantes. Eles utilizam armas que dão choque, porque não basta essas armas deles capturarem o inimigo, eles também botam espinhos para doer mais, eles apertam bem para tirar um pouco o ar do inimigo, e eles botam choque para garantir que seja lá o que eles capturarem vai sofrer muito dano, incluindo eles podem eletrocutar até o chicote. Então, na parte do dano, eles vão ensinar a dor até a criaturas que quase não entendem o conceito de dor, ao ponto de assim, um rato ogro gigante ficar encolhidinho no canto quando esses mestres Mulder entram na sala. E no caso, a criatura padrão mais barata para aquele senhor de clã que não tem muito dinheiro para investir, os ratos gigantes. Em geral, o rato gigante é praticamente o escravo Skaven, porque eles não têm assim, muita função a não ser morrer para absorver o dano para unidades melhores. E eles são mais caros que os escravos, tudo bem. Eles têm mais liderança, mas eles não atacam a longa distância, então no RPG recomendo tu começar com um desses aí, como teu pet, como teu mascote da equipe, mas não espere que ele vai viver muito tempo, porque os status deles são bem ruins, e em geral eles morrem com facilidade, e eles também não têm uma moral infinita, apesar do clã Mulder tentar queimar algumas partes do cérebro para que eles tenham mais coragem e percam um pouco o instinto de rato. Ele nunca vai deixar de ser um rato. E se a situação está difícil, eles vão fugir do campo de batalha, cavar um buraco e se enfiar dentro. Para evitar isso, é bem comum que os Packmasters, os líderes da matilha, vão junto com a unidade, chicoteando esses ratos para que eles lutem um pouquinho melhor em combate. Em geral, se eu não me engano, é 5 ratos gigantes para um Packmaster, para ter assim, quanto mais tu vai aumentando, tu vai ter que ir botando mais Packmasters, mas não recomendo muito. O rato gigante realmente, entre comprar um rato gigante e comprar um Skaven Slave, o Skaven Slave é mais útil no campo de batalha. E os ratos lobo aí já muda um pouquinho. Esses aqui são a ofensiva, eles têm um certo ataque assim melhor e eles podem receber algumas mutações do clã Mulder. Uma delas muito interessante é botar eles assim se alimentando apenas de ratos da praga ou corpos com doenças, para que quando eles mordam o inimigo, aquele dente cheio de doença cause veneno no adversário.
eles também podem receber um implante dentário de Warpstone, então o que eles mordem sofre um ataque mágico e dá penetração de armadura, porque o Warpstone corta quase que tudo, e caso tu queira, eles também podem ser forçadamente alimentados até ficar enorme, e esses ratos maiores são mais resistentes, apesar de mais lentos, então eles morrem menos, mas são mais devagar. Em geral, tu quer o rato-lobo, que é uma mistura de corpo de lobo com cabeça de rato e dente de lobo também. O que tu quer deles? Que eles ataquem o inimigo rapidamente, persigam arqueiros ou armas de cerco, para evitar que aquele canhão inimigo fique atirando em ti toda a rodada, ou para ir na frente de, digamos, as unidades do clã Ashen, para caso tu tenha que enfrentar um inimigo muito rápido e poderoso, tu joga esses ratos lobo no inimigo, enquanto teus assassinos mais caros continuam a perseguir aquele mago que está atrás da linha inimiga e consigam um grande valor pelo teu investimento, em vez de perder o assassino contra uma unidade de cavalaria, por exemplo. Então, eles são mais úteis que os ratos gigantes e eles são mais agressivos. E essa agressividade faz deles terem menos controle. Em geral, quando tu tenta segurar eles, quando eles começam a ver o sangue caindo, os corpos morrendo, eles ficam excitados, com vontade de lutar, eles começam a correr para um lado e para o outro, e é muito difícil, mesmo para os mestres da matilha do clã Molder, manter eles calmos, porque em geral eles são animais selvagens, e eles vão tentar atacar, morder e matar qualquer coisa que eles conseguem botar os dentes. Os ratos ogros, esses aqui são o ápice da mutação do clã Molder. Essa criatura estável consegue se reproduzir. É claro, eles só vão deixar os reprodutores no clã Molder, os que eles vendem não se reproduzem, mas em geral eles são uma das criaturas mais espetaculares da maldade e da biociência mágica que eles fazem. Por quê? O rato ogro, apesar do tamanho, é uma criatura extremamente estúpida. O cérebro dele tem o mínimo das funções necessárias para que ele não morra. E o rato ogro só vai obedecer se for chicoteado e obrigado a lutar depois de anos e anos de treinamento pelos mestres do clã Molder. Não é fácil tu ensinar essa criatura quase sem nenhuma capacidade cerebral o que é inimigo, o que é aliado. Na real, a maior parte do tempo ele só fica ali babando. Em geral, ele não faz nada. Alguns são muito agressivos. Esses muito agressivos, geralmente eles mantêm para procriação. E esses mais idiotas, eles vendem pro pessoal que também é idiota. No caso, eles vendem esses mais, não vou dizer fracos, mas em geral, eles são uma massa de músculo e carne com uma inteligência mínima e com muito treinamento e com chicotadas, eles acabam tendo medo do chicote, então eles acabam obedecendo ordens básicas, mas novamente eles não têm assim nenhuma pretensão ou inteligência maior, e isso para os Skaven é uma vantagem, já que eles não têm pretensão, eles nunca vão te trair, eles nunca vão tentar te matar para roubar o teu lugar, e eles nunca vão se vender pro teu adversário. Tu pode comprar um guarda-costas Stormvermin, mas tu não pode comprar um guarda-costas Rato Ogro, porque ele não entende dinheiro, ele não entende nada, ele só entende que quem tem o chicote manda, então se o mestre dele tem o chicote, ele vai obedecer o mestre dele. Também, caso tu queira um Rato Ogro de graça, tu pode tentar roubar o chicote da pessoa que comprou, do rato que comprou, mas boa sorte com isso. Como tu vai passar do Rato Ogro sem que alguém perceba? Não sei. Em geral, não mexa com quem tem um desses como guarda-costa. E eles têm algumas habilidades especiais. Uma delas é um frenesi de batalha, que quando eles estão na luta eles começam a lutar com mais ferocidade. Eles também são extremamente estúpidos. Eles têm um pouquinho daquele senso de rato ainda, então a liderança deles ainda não é incrível. E tu consegue dar alguns bônus para eles, claro, sempre com precinho extra camarada, a mais cobrado pelo clã Molder.
Tu pode dar a eles uma certa armadura que eles vão colar diretamente na carne. Tu pode dar a ele um transplante de cérebro que melhora um pouco a capacidade cerebral dele. Tu pode dar a eles mais extremidades, que seria mais braços e outras peças, que vai permitir que eles tenham mais ataques. Alguns ratos ogro, tu pode botar um cérebro ainda mais primitivo para que eles se movimentem em 4 patas em vez de 2 e corram mais rápido. Tu pode dar a eles uma certa resistência à dor, que deixa eles mais fortes em geral. E tu pode dar a eles uma das mutações mais legais, que é o sangue de troll. Permite a eles ter uma regeneração, e como eles têm 3 feridas, caso eles, digamos, levem 2 tiros e percam 2 de vida, eles podem regenerar e voltar à vida cheia se tu tiver sorte. Bem, além dessa capacidade de mutações, os ratos ogro, no caso, é um dos mestres do clã Molder, o Trot, o The Unclean, que seria o imundo. Ele teve uma ideia. E o que aconteceria se um rato ogro tivesse capacidade de segurar uma arma? E aí ele criou os Storm Fiends. Os Storm Fiends foi anos e anos de trabalho tentando criar um monstro perfeito. Desculpa, monstro não. Uma arma biológica perfeita. Essa coisinha linda não pode ser chamada de monstro. Olha só pra ele que coisa fofa. Bem, os Storm Fiends, detalhe, eu tenho esse modelo, massa pra caramba, só falta pintar. O dia que eu pintar, aliás, minha esposa que pinta não tem habilidade pra isso, mas no caso, o dia que tiver pintado, eu vou bater a foto e botar ali no canal. Mas no caso, esses unidades, eles são um rato ogro melhorado, eles têm mais armadura, eles podem e têm inteligência cerebral suficiente para equipar armas. E tu pode se perguntar como eles desenvolveram essa inteligência cerebral. Atrás dessas unidades, tu vai ter um rato com um cérebro enorme e um corpo não desenvolvido. E essa unidade, atrás deles, nas costas deles, é que comanda o corpo. Não é a cabeça em cima, mas sim a que está nas costas. E isso foi graças à visão do Trot, que ele tentou de todo jeito melhorar a capacidade do rato ogro, só que se ele ficasse muito inteligente, ele ficava muito violento e não dava certo. Então ele decidiu criar um rato especial, com um mínimo de estímulo corporal possível, mas muito estímulo cerebral. E esse rato com múltiplo estímulo cerebral tem muita sensibilidade à dor, então ele acabou primeiro condicionando esse rato pequeno ali nas costas para que ele saiba obedecer, e depois ele fundiu o corpo no rato pequeno. E aí, como o corpo já está treinado para obedecer, e agora ele vai fazer tudo o que o mestre do Molder mandar, se ele sabe o que é bem bom para ele, e fica condicionado que ao ver o chicote, ele já obedece cegamente. E graças a armas importadas do clã Scryer, eles conseguem causar um dano absurdo, tanto a longa distância quanto no mano a mano. Alguns deles são equipados com metralhadoras, outros são equipados com lança-chamas misturado com o combustível com Warpstone, que causa não só o dano normal, mas o dano absurdo que não vai curar nunca. Eles têm também arma, no caso Gauntlets, que seria tipo uma luva melhorada com energia e com Warpstone. Eles têm várias armas absurdas. Uma delas também, eles podem equipar uma lâmina de perfuração que permite eles cavar um buraco e aparecer atrás das linhas inimigas. Em geral, se tu tem dinheiro suficiente para comprar do clã Molder um Stormfiend, no caso tu tá jogando o RP e tu quer comprar a melhor das unidades, assim como guarda-costa, ou se tu estiver jogando no jogo... no Total War, infelizmente eles ainda não foram adicionados. Não sei porquê, um rato ogro que lança chama e tem uma metralhadora é considerado assim desbalanceado. Mas no jogo de mesa, o pessoal da GW achou que estava tranquilíssimo. Dá para os ratos agora mais uma arma de destruição em massa, resistente e forte com liderança 7.
nenhum problema, nada errado até aí, completamente balanceado no jogo de mesa, completamente não, eles são extremamente melhores que os Rato Ogro, recomendo eles em relação aos Rato Ogro, porque eles têm ataque à distância, eles também são muito bons no mano a mano, e em geral, eles são absurdamente fortes e resistentes, e tem várias regras especiais, e se eles aparecerem numa DLC um dia pros Skaven, olha, no caso no jogo do Total War Warhammer, vou dizer que vai deixar os Skaven absurdamente quebrados, eles já são uma das facções mais fortes do jogo, se eles tiverem isso aí, com certeza eles vão estar nos top 3, se não em primeiro. Em geral, outra monstruosidade que agora até não vai ter nem graça, porque ela não atira com uma metralhadora de longa distância, mas é mais em conta se tu estiver jogando RP e quiser comprar um monstro assim menor e não vai falir o teu império inferior. Essa criatura, o horror da ninhada, no caso eu tô falando de preço no RPG. Assim, ó, quando tu tá mestrando ali o filho do rato de chifre, que é o Children of the Horned Rat, tu pode, a tua equipe, comprar animais de estimação para lutar na batalha por ti, e alguns desses animais de estimação tem que ser mais caros que outro, senão desbalanceia o jogo. Os horrores da ninhada, esses ratos, eles são nascidos ali um rato gigante que devora os outros ratos da ninhada e acaba crescendo muito, muito mesmo. E, em geral, o seu corpo misturado pela Warpstone daqueles experimentos do Clan Moulder faz com que os corpos, os crânios e as partes dos ratos que morreram fiquem expostas na carne dele. Assim, dos outros filhotes que morreram juntos vão ficar tudo na superfície dele. E essa criatura é muito, muito útil para, digamos, um warlord, um senhor de um clã que quer botar medo nos seus inimigos. Então, tem um rato ali que tu descobriu que tá tentando fazer um complô para te matar. Dê um exemplo, dá ele de alimento para esse horror da ninhada. Ele vai ser comido vivo e os ossos daquele rato que foi comido vivo vão acabar aparecendo na superfície da criatura. Então, para ficar um lembrete permanente a qualquer um que quer desafiar esse senhor de clã, então é um bom jeito de te estabelecer no poder, botando medo em qualquer um que queira te enfrentar. Recomendo a qualquer equipe do RPG e eles também servem de montaria. Esses horrores da ninhada são absurdamente resistentes. No jogo do Total War, ele já vem com regeneração, o que é, se não, a coisa mais roubada no jogo do Total War Warhammer. E no jogo de mesa, tu consegue dar a eles alguns melhoramentos. Um deles é, no caso, a armadura. É uma armadura enferrujada que eles botam em cima para proteger um pouco melhor. Tu pode botar meio que espinhos na cauda para que quando ele bata a cauda ele ataque também. Ele pode utilizar umas garras especiais melhoradas do clã Scryer com Warpstone para que ele tenha ataques mágicos. Ele pode às vezes também vomitar e ter um ataque de seria Breath Attack, ataque de sopro, que causa também dano a coisas que estão à frente dele. Mas o melhor mesmo é que se ele morrer, ele vai levar tudo que tá perto com ele, junto com ele. Essa criatura, ela explode quando morre, causando dano às coisas que estão ao redor. Caso tu seja o líder e tá em cima desse rato e ele morrer, aí lamento, cara, mas tu não vai estar num dia legal e provavelmente tu não vai sobreviver, mas é uma montaria digna de um senhor de guerra que quer impor medo nos outros ratos e também no seu inimigo e lutar com estilo no campo de batalha. E falando em estilo no campo de batalha, não sei se tu já viu aquele filme, se eu não me engano, é que o nome em inglês e em português não é a mesma coisa, em inglês é The Thing, em português se eu não me engano, invasor... Não, o Enigma de Outro Mundo, porque The Thing e o Enigma de Outro Mundo é a mesma coisa, né? Essa criatura é fortemente baseada naquilo lá, é um monstro abominável, uma das melhores coisas que o Clan Moulder já criou.
ela vem de uma Blind Worm. Blind Worm é uma subespécie, é um parente distante dos dragões que não voa e fica embaixo da terra. Os Skavens descobriram essa criatura e com muito sacrifício e vários Skavens mortos conseguiram capturar algumas, e o clã Molder pagou uma grande fortuna por elas. E eles começaram a fazer experimentos, é meio que um dragão com um corpo em forma de minhoca, e eles tentaram fazer mutações e coisas nesse corpo, e eles criaram essa maravilha depois de muitas falhas. As abominações de Hell Pit geralmente não saem dali, porque elas são terríveis, elas não obedecem, é um monstro, realmente é um monstro. E quando essa criatura, as mais estáveis no caso, são soltas no campo de batalha contra os inimigos, elas vão devorar com suas múltiplas cabeças, garras, apêndices com poses pontudas, qualquer coisa que está na frente delas. Esse monstro gigante tem dano de impacto, porque ele é enorme, então ele vai correr e bater em alguma coisa e vai causar dano quando ele encosta. É tipo um ataque de ímpeto, assim, quando ele chega no inimigo no primeiro ataque ele causa dano. Como ele não obedece, o movimento dele é aleatório, então ele pode ir para qualquer direção. Ele regenera num 4 a mais, então tem 50% de chance de regenerar feridas, e ele é extremamente difícil de controlar. Essa criatura não tem um ataque definido. Quando ele está em contato com o inimigo, tu vai jogar o dado e tirar de 1 a 6. No movimento, todos eles, tanto pro ataque quanto pro movimento, tu vai jogar o dado, mas em geral, essa criatura ela pode ficar em Berserker. O que é o Berserker? Quando tu joga o dado de movimento e tu tira 2 uns ou 3 dados iguais, ela vai ficar completamente enfurecida, e aí tu vai ter que jogar um dado de 6 nessa tabela chamada Berserker, aqui na esquerda. Se tu tirar 1, ela não se mexe, ela não vai para lugar nenhum, ela não obedece. Se tu tirar de 2 a 5, ela vai andar numa direção aleatória, tu joga um dado com uma setinha e para onde o dado cair ele vai para lá. E se tu tirar 6, essa criatura vai receber uma dose cavalar, uma dose enorme de estimulantes de batalha, e por todo o resto do conflito ela vai ganhar 1 de força. Se acontecer isso outra vez, ela vai levar até 6 feridas, porque aí vai ser uma overdose e ela pode morrer dessa overdose. No caso, quando tu encosta no inimigo, aí tu vai ver essa tabela do ataque próximo, Close Combat Attack Chart. Quando tu tira vai jogar um dado de 6 dados, se tu tira de 1 a 2, a criatura vai comer os inimigos que ela consegue pegar na mão e vai engolir com as várias cabeças que ela tem. Qualquer inimigo que está encostando na base dela vai sofrer dano com uma força de 6 e com 3 feridas, porque a criatura vai literalmente devorar ela pedaço por pedaço. Então ela vai limpar uma unidade de infantaria, por exemplo, ou uma unidade de cavalaria vai ser comido o cavaleiro e o cavalo junto. Essa criatura é muito eficiente contra coisas que têm vários pontos de vida. Se tu tirar de 3 a 4, ela vai fazer até 12 ataques diferentes utilizando a força regular dela. E se tu tirar de 5 a 6, ela vai se jogar no meio da unidade inimiga e ela vai causar um dano se o inimigo não conseguir sair da frente. Então ele vai ter que fazer um teste de iniciativa, e se ele falhar esse teste de iniciativa, porque ele não conseguiu desviar dessa criatura se jogando no meio da unidade, ele vai sofrer um ataque de dano 6, e ela também vai atacar 6 vezes ali, mexendo aqueles apêndices, braços e cabeças, o meio da unidade. Em geral, ela causa dano a unidades, assim, principalmente que tenham vários modelos. Não vai ser bom se uma unidade dessa encostar em ti. E ela tem uma regra especial chamada muito horrível para morrer. O que acontece se por algum motivo ela morrer por algum ataque
que não é de fogo. Detalhe, se o ataque for de fogo, a criatura morre, então o melhor jeito de matar ela é com ataques flamejantes. Mas se caso tu matou ela, digamos, com tiro de canhão, se o jogador do Skaven vai jogar um dado de 6 lados, em 1 a 3, ele realmente morreu e não vai voltar mais. Se tu jogar o de 4 a 5, vários ratos vão sair de dentro dela, porque tá cheio de ratos ali dentro, e todas as unidades que estão próximas em contato com ela vão sofrer um ataque de dano com aqueles ratos que vão sair de dentro dela e vão tentar causar dano a tudo que está ao redor. Em geral, essa criatura pode matar o inimigo que a matou depois de estar morta, mas infelizmente se ela estourar e esses ratos sair de dentro, ela vai acabar morrendo no final. E se tu jogar 6, aí ela tá viva, ela volta com até 3 pontos de vida, ela tem 6 no total, mas ela regenera, então ela pode voltar dos mortos e regenerar se tu tiver sorte nos dados. E às vezes também vale a pena dar um upgrade, tu pode botar espinhos de Warpstone, que vai dar a essa criatura ataques mágicos e penetração de armadura, como se ela precisasse disso aí. Mas em geral, olha que modelo bonito, olha que coisinha fofa, não tem como não gostar dos Skaven, cara, é uma abominação, é várias criaturas mutadas e coladas juntas, com uma dezena de cabeças de rato, vários apêndices, máquinas, espinhos e tudo que é coisa saindo dela, e quando ela morre ela pode voltar dos mortos, ou explodir uma ninhada de ratos, sair de dentro dela e atacar tudo que tá perto. Não tem muito assim como tu não gostar dos Skaven. E o clã Scryer? Bem, o clã Scryer, eu acho que eu fiz um bom trabalho quando eu falei do clã deles especificamente, então eu sei que tu queria ouvir tudo de novo, mas aqueles lá, aí ver o vídeo do clã Scryer, se tu quiser saber mais sobre as unidades específicas dele. E tem uma coisa, tem um dos ouvintes aqui do canal, um dos dois que não gosta dos Skaven, disse que eu não vou convencer ele a jogar com os Skaven no Total War Warhammer. Então, se você quiser ver uma campanha do clã Scryer para provar a óbvia superioridade dos ratos sobre todas as outras facções, pede aí nos comentários e eu vou ver o que eu posso fazer para tentar novamente gravar vídeos do Warhammer Total War. Uma coisa que eu queria também é fazer algumas batalhas rápidas, que eu acho muito legal. Eu normalmente jogo mais multiplayer do que single player, se bem que no Total War Warhammer faz tempo que eu não jogo, então eu tô um pouco enferrujado. Mas se tu quiser saber um pouco mais do clã Scryer e se interessa pelo Total War Warhammer, e a gente vai, claro, conversando sobre coisas importantes, como a inflação na Turquia, a desvalorização da lira, como coisas como a Polônia e a Sérvia e outros países ali próximos bloquearem os grãos da Ucrânia, porque eles estão baixando muito o preço do grão nacional desses países, coisas assim, coisas do dia a dia, coisas muito úteis assim de atualidades, que a gente pode ir conversando enquanto vai jogando. Fale aí comigo e a gente pode fazer uma jogatina um dia desses, eu e vocês aqui do canal. E no caso, era isso que eu queria trazer. Se eu ainda não te convenci a jogar com os Skaven, cara, aí desculpa, o problema é mais teu. Os Skaven são muito legais. Eles têm malditas bombas nucleares, eles têm metralhadoras, eles têm tudo que tu pode pedir numa facção. Então, se tu quer se divertir, ver o inimigo queimar e espalhar o Império Inferior para onde ele merece, que é todos os cantos do mundo, bem, jogue com os Skaven. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e Sigmar protege.